E aí, pessoas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem por aí, né? Cada um com suas famílias aí. E é o seguinte, ó, como eu tô gravando aqui, tem um ventiladorzinho ligado ao lado aqui. Se por um acaso eu alterar assim a altura da voz eventualmente, é por causa do que eu estou preocupado se eu estou sendo bem ouvido ou não, tá? Então é o seguinte, olha, eu tinha mandado, vocês já acessaram aquele vídeo no meu canal lá, no Quem Vê Cara no VDNA, e assistiram aquela aula sobre cladística e como é que a gente tem que entender os grupos de organismos de forma integrada, certo? Certo. Então, independentemente de qual nível a pessoa tenha, se ela teve conhecimento de zoologia de invertebrados antes, né, quando ela vai falar dos cordados, e dentro dos cordados, obviamente, dos vertebrados, ela tem que entender de onde vem esse grupo, né? E a minha intenção, ao mostrar aquele cladograma geral e como é que ele é construído, é demonstrar essa relação básica entre os grupos, né? Então, quando a gente está falando de grupos de cordados, na verdade, nós estamos falando de grupos de animais que não surgiram do nada, né? Eles não apareceram com as suas características prontas, né? Esses organismos eles são oriundos de uma história anterior, né? E assim como nós entendemos que as coisas ocorrem do ponto de vista evolutivo na natureza, esses grupos eles vêm passando características que foram fixadas ao longo do processo de seleção, né? Então, quando a gente vê aqui, nesse esquema geral, animais que são cordados, né, a gente tem que lembrar que eles representam a continuidade de uma história de grupos de organismos triblásticos, né, organismos que são celomados, ou seja, tem uma estrutura de desenvolvimento dos órgãos que ocorre dentro de uma estrutura de uma cavidade revestida, né, uma cavidade mesodérmica, e esses animais apresentam um padrão de deuterostomia, que é aquilo que se observou como sendo uma das últimas apomorfias que acabaram definindo a estrutura dos grupos animais ao longo da história evolutiva, né? Como a gente já havia discutido isso antes lá e etc. Né? Quem quiser relembrar aí como é que a gente chega nisso aqui, assista aquela aula lá do canal de zoologia moderna e cladograma geral dos metazoários, né? Então a gente vai ver que o filo mais derivado nessa escala aqui, né? É óbvio que isso aqui é uma mera simplificação, né? Lembre-se que todos eles coexistem no mesmo mundo, né? Mas a gente vai observar que o grupo que a gente considera, por causa desses critérios, né, mais derivados, a gente consideraria aqui como o grupo dos cordados, né? A gente vai observar que esse grupo ele apresenta uma série de adaptações e de características que foram novidades, né, ao longo da história evolutiva dos grupos, né? Mas dizer que eles são derivados não quer dizer que eles são recentes, né? Lembre-se que grau de derivação tem sentido do ponto de vista comparativo, né? Porque senão alguém pode olhar aqui e esse esqueminha simples não está calibrado no tempo. Conforme vocês forem estudando e se aprofundando na parte de cladística, vocês vão lembrar que a gente pode construir um cladograma, ele sendo calibrado, ou seja, as distâncias entre esses ramos, elas seguirão um determinado parâmetro. A gente pode usar o tempo geológico, né, quando os dados são utilizados com DNA, com fósseis, que foram determinados, né, através de métodos de datação fóssil, ou a gente pode também usar a distância genética, né, utilizando-se dados genéticos, né, que esses organismos vão apresentar. Que esses grupos, as linhagens que a gente está estudando, né, vão apresentar comparativos entre si. Nesse caso aqui é um mero esquema, né? Isso aqui não quer dizer que essa distância, se a gente medir 5 centímetros, representa uma distância real no tempo. Mas demonstra o quê? Que as características mais derivadas ocorreram seguindo mais ou menos esse padrão de surgimento ao longo da história evolutiva, né? Mas não quer dizer que é recente no sentido de que os cordados se originaram agora, né?
Na verdade, essa base aqui, a partir do qual os grupos de cordados derivaram, ela deve ter mais de 500 milhões de anos, né, de história evolutiva. Então, são grupos que, comparativamente à base, né, os grupos ancestrais dos primeiros metazoários aqui devem ter mais de 750 milhões de anos, né, os ancestrais dos poríferos. E os primeiros registros de grupos multicelulares ultrapassam 1 bilhão de anos. Então, comparado com isso, 550 milhões de anos para cá representa um certo grau de derivação mais recente, né? E a gente vai observar isso na própria estrutura, né? Nas próprias características, na própria fisiologia desses grupos. Existem adaptações incríveis que a gente vai ver no mundo natural que elas ocorreram somente nessa linhagem. O que também não quer dizer que é melhor do que as características observadas em outras, né? Se a gente olhar artrópodes, eles terão características incríveis, né, e que não ocorrerão, por exemplo, aqui, e que serão características também importantíssimas do ponto de vista da zoologia, né, da história animal, né? A gente vai ver características incríveis aqui no nível dos primeiros grupos bilaterais e que são importantíssimos na história animal. Então, novamente, reafirmando aquela história toda que nós discutimos lá naquela aula de quadrística, não esqueça, né, nós não podemos dizer que os cordados são mais ou menos evoluídos, ou melhores ou piores, mas eles representam aí um grupo que tem um grau de derivação comparativa um pouco mais recente, né? E eles apresentaram variações, diferenças que são interessantes e que acabam caracterizando o filo como um todo, né? E que nós vamos ter que dar uma discutida geral nisso aí, certo? Então, a gente deve observar aqui a relação deles com os outros grupos e a gente vai acabar observando uma coisa muito interessante que a gente, quando bate o olho aqui, é um daqueles exemplos que eu adoro reafirmar que é tipicamente um exemplo de quem vê cara não vê o DNA, né? Que é exatamente isso aqui. Ó. As pessoas, quando olham isso aqui, pensam, mas é equinoderma? Quem é equinoderma? Equinoderma não é estrela do mar, não é ouriço. Pô, esses bichos são tão estranhos, são tão simples, né? Né? Não se lembra do Patrick, do Bob Esponja, e pensa numa estrela do mar, né? As estrelas do mar são animais que elas estão adaptadas no ambiente natural delas de forma voltadas para o substrato, né? E a região laboral delas fica para cima, enquanto a região oral fica para baixo. Então, elas não têm cabeça. Não tem, esses animais eles são dotados de simetria radial na fase adulta e é muito difícil distribuir órgãos de forma muito bem, né? Ou semelhante ao que a gente observa na estrutura de um animal bilateral, que permitiria a presença de uma estrutura anterior, posterior. No estrela do mar, o que é anterior? Né? O que é posterior? Né? Onde que seria melhor para ter um olho numa estrela do mar? Ah, não, bota o olho... Ah, tá, suponhamos que ela é assim. Então, eu vou colocar o olho nessa aqui. Mas aí, um olho aqui é uma boa adaptação? Um predador come ela de cá. Ah, então eu vou colocar um olho aqui. Então, esse olho aqui vai ser uma boa adaptação? O predador come ela daqui. Ah, não, mas então vamos colocar o olho em todas as pontas. Ou então vamos colocar o olho em cima. Mas aí eu perco a percepção da parte de baixo. Então, essa estrutura, né, a estrutura radial, e não é casual o fato de que ela não foi tão preservada assim no mundo natural, né, somente em algumas poucas linhagens, é que, comparativamente à estrutura bilateral, ela é menos eficiente, né, na distribuição dos órgãos, né, e dos sistemas. E isso, por si só, já faria com que alguém falasse assim, putz, mas então eu, se fosse classificar uma estrela do mar, colocaria ela aqui, né? Aqui, sei lá, perto dos quinidários, próximo dos poríferos, que aí é um bichinho extremamente simples, né? Pois é, isso é uma daquelas coisas que eu venho tentando chamar a atenção permanentemente do que seria quem vê cara não vê o DNA. Por quê? Porque quando eu olho para uma estrela do mar e olho para um animal acordado, né, eu vou dizer, olha, impossível. Como é que eu posso acreditar que esse organismo tem um parentesco com esse organismo, com organismos desse grupo aqui? Né? Pois é, por quê? Exatamente porque quem vê cara não vê o DNA. Ou seja, se eu pegar características do DNA
características genéticas e características embriológicas e analisar esses grupos, nós vamos descobrir que eles têm um grau de parentesco mais aproximado. O que quer dizer isso na prática? Que não é casual que os dois únicos grupos deuterostômicos que a gente chamou atenção naquela aula lá, ela sejam exatamente os equinodermos escordados. Isso não é uma mera casualidade. Isso significa que os ancestrais que deram origem a esses grupos, eles foram semelhantes. E é isso que a gente vai acabar vendo um pouco quando a gente for analisar lá o nosso material específico lá dos vertebrados. Certo? Então, primeiro de tudo, nós temos que ter essa noção aí do que é que nós vamos encontrar nos grupos de animais que nós chamamos de cordados. Quem são, onde que eles estão, né? Em relação aos outros grupos de animais da natureza. É fundamental ter isso em mente, certo? Para a gente começar a pensar neles, a gente tem que ter noção disso. Ok? Beleza.